Isso é uma coisa assim, não estou aqui tecendo críticas à comissão passada, mas existem métodos diferentes, né? Eu acredito que esse grupo, nós encontramos um grupo fragilizado no que diz respeito à parte física, principalmente pensando em recuperação, né? E nós tivemos ainda nesses 4 primeiros jogos 2 viagens, né? A de Fortaleza e depois a de Souza, que potencializa ainda mais o desgaste. E realmente isso tem sido um desafio muito grande, porque existe uma questão que ela é fisiológica e não é uma questão do cara querer ou não jogar mais, é uma questão do cara não suportar jogar mais, em alguns casos por não ter sido dada a ele também a condição para que ele suportasse uma sequência de jogos, como nós estamos tendo. Mas também quando eu vim para cá eu não sabia que eu encontraria esse nível de treinabilidade, mas eu sabia que nós teríamos essa dificuldade. A gente tem procurado assim viver dia a dia, porque, por exemplo, nós jogamos sábado, né, e ficou claro o quanto boa parte desses jogadores estavam ainda desgastados em relação ao jogo do Souza. Só que aí hoje nós já estamos na terça-feira, e hoje eu tenho um cenário. Amanhã de manhã já vão aí mais 12 horas, uma noite dormida, de repente um atleta que hoje não se encontra totalmente recuperado, amanhã pela manhã ele está numa condição melhor. Então assim, a gente está vivendo dia a dia, conversando muito com os atletas, para que a gente possa diagnosticar aqueles que estão na melhor condição para fazer o jogo do CSP. Né? Eu diria assim, nós não temos aqui condição de privilegiar ou escolher determinada competição, determinado jogo. Né? Então nós temos que ter o entendimento que de jogo a jogo a gente vai analisar aquele que tiver melhor para que a gente possa utilizar e ter o jogador com saúde. Mais do que ter um bom jogador no campo, a gente precisa ter um jogador condicionado para que ele possa desempenhar as funções que para ele é solicitado. Nós temos sim trabalhado diariamente na busca da qualificação do elenco. Né? E quando eu falo qualificação, não é só no sentido quantitativo, é também a gente entender que existe um desequilíbrio muito grande no elenco. Né? Nós temos, exemplo, hoje nós temos 2 zagueiros no elenco, nós temos o Diego e o William, né? Então aí, por aí só a gente já percebe que a gente precisa buscar, né, formas de quantificar um pouco mais o elenco, ter um elenco um pouco maior. É impossível de fazer com um elenco como nós temos aqui, tão reduzido, 3 competições simultâneas, né? E obviamente que também nós precisamos, em posições que nós temos até um número elevado de jogadores, nós precisamos fazer alguns ajustes, né, que se fazem necessários dentro de um processo de futebol. Né? Não é porque algum jogador não é bom jogador, é porque eu entendo que faltam algumas características nesse elenco. Né? E aí a gente precisa buscar, às vezes nós temos jogadores da mesma posição, nós temos 2, 3 jogadores da mesma posição, mas são de características parecidas. A gente precisa de algumas outras características que são importantes, né? Mas o momento não é bom, pensando em mercado, né? Porque a gente hoje só consegue se for tirar de algum clube, né? Porque a gente contratar um atleta que está 3 meses em casa, 2 meses em casa, vai levar aqui 30 dias para condicionar, porque ninguém aqui vai ser irresponsável do cara chegar aqui e botar ele para jogar daqui 10 dias, você não está em condição. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa ter um elenco maior no que diz respeito ao número de atletas, mas principalmente com uma qualidade mais compatível com aquilo que a gente acredita de futebol. Essas questões, elas são muito mais diretivas, né? Assim, eu preciso estar muito preocupado com o CSP, que vai ser um desafio. Eu acho que ele ficou provado aí no jogo do final de semana, a dificuldade que eles criaram aí, né? Jogaram e demonstraram ser uma equipe que tem uma intensidade muito grande. Então, assim, a gente está muito preocupado, como eu disse anteriormente. O momento pede que a gente pense dia a dia, né? Essas outras questões assim a gente vai sempre deixar alinhado com a direção, obviamente, mas deixar a direção trabalhar da melhor maneira possível, porque se eu for pensar lá naquele jogo lá da frente, eu acabo perdendo um pouco o foco naquilo que é o principal e a nossa final de Copa do Mundo, vamos dizer assim, é o jogo do CSP na quarta-feira. Acompanhamos o jogo de domingo e acompanhamos também o departamento de análise fez toda a análise, né, do adversário, do CSP. Tem uma característica muito, muito parecida, né? Até porque o treinador é o mesmo ali desde 2018, quando eu enfrentei o CSP 2 vezes. Era um time muito parecido com esse time de hoje, um time jovem,
com muita intensidade, com muito volume, né? Então, assim, a gente vai precisar fazer um jogo muito concentrado, muito organizado, assim, para que a gente possa neutralizar aquilo que eles têm de bom, mas obviamente que também explorar aquilo que a gente detectou de deficiência, né, para que a gente consiga fazer primeiro um bom jogo e a partir daí aumentar a possibilidade de vencer, que para a gente é muito importante para que a gente possa consolidar cada vez mais um lugar no G4, né? Eu digo que competição que você tem fase de grupo, é importante você estar sempre ali dentro daquele G4, indifere muito essa questão de primeiro, segundo, a gente não tem que ficar pensando nisso agora, a gente tem que pensar em se manter a cada rodada dentro daquela zona de classificação para que na parte final ali a gente esteja numa condição favorável, né? Então o CSP é uma equipe que a gente, né, tem o mapeamento deles, mas eu sempre me pauto sempre pelas nossas ações, né? A gente tem o conhecimento do adversário, mas é importante também que a gente tenha bem claro aquilo que a gente quer para o jogo e é isso que a gente tem procurado passar para os atletas. Obviamente, eu já tive uma experiência no Santa Cruz em 2022, eu cheguei depois do Santa Cruz ter sido rebaixado, né? E é muito claro assim que infelizmente carrega-se uma herança do desfecho da temporada anterior, mesmo não tendo nenhum profissional envolvido dentro desse contexto, né? Mas veja bem, o torcedor ele é soberano, né? E eu jamais vou querer pautar o comportamento da torcida, né? A torcida ela é soberana, ela é movida pela paixão, né? Na minha apresentação eu disse que eu não tenho o direito de pedir paciência ao torcedor, porque eu já fui torcedor. Se eu sou treinador hoje é porque um dia eu fui torcedor e eu sei como é que é torcer. Quando o time não ganha, a gente fica revoltado, a gente xinga, esbraveja, né? Mas a gente nunca perde a paixão pelo clube. O que eu posso tentar dizer aqui, e é o que eu disse na minha apresentação, é que não vai faltar trabalho para que a gente possa minimizar os efeitos do processo todo, desde o ano passado do rebaixamento para o início do ano, já com uma troca de comando no início da temporada, né? Então a gente tem que tentar minimizar esses efeitos, né? E o torcedor pode ter uma participação muito grande nisso, né? Se ele estiver junto com a gente, principalmente nesse momento inicial que é o mais difícil, que é a gente trocar o pneu com o carro andando, né? Tendo já jogos, competição, e você ter que resgatar a confiança de jogador, fazer remanejamento no elenco, contratar. Nós já dispensamos alguns atletas. Então, assim, nós estamos fazendo muita coisa num período curto demais. E se a gente tiver o torcedor do nosso lado, fica menos difícil. Fácil não vai ser. Eu também não estou aqui para ficar vendendo ilusão, para ficar vendendo que nós vamos fazer isso, aquilo, acontece. Não. Nós temos que primeiro minimizar os impactos daquilo que aconteceu, para que a gente possa, a partir daí, criar uma solidez para a gente atingir os objetivos na temporada. E se a gente tiver o torcedor do lado, vai ficar menos difícil, né? Mas, repito, eu não tenho aqui pretensão de pautar o torcedor, o que ele vai fazer, porque ele é a paixão e ele é a razão de ser do clube. E a gente respeita isso e entende que ele é soberano. Sim, é difícil a gente mensurar isso. Eu digo sempre que hoje eu sou melhor do que eu era ontem, simplesmente por ter vivido uma experiência hoje e trazer ela para a minha parte profissional. Hoje eu conheci um pouco mais o clube, amanhã eu tenho já um entendimento melhor de como funciona aqui. Mas é óbvio que quando você vai para um curso, né, com a importância da licença Pro da CBF, obviamente que você volta fortalecido em muita coisa que você já praticava e obviamente que também aberto a ter olhares diferentes em função daquilo que você vivenciou, daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, né? O importante é a gente sempre ter a ideia que nós somos eternos aprendizes e a gente tem que aprender todo dia, aprender com todo mundo, né? E tentar adaptar a nossa realidade, né? Porque são realidades distintas, a gente precisa ter esse entendimento e tentar trazer tudo que a gente tem, não só do curso, mas tudo que a gente tem de experiência nesses 20 anos trabalhando no futebol, a gente trazer para que a gente possa contribuir de uma forma assim importante para esse processo de retomada do clube. Depende da avaliação, como eu disse, a gente estava fazendo meio que diariamente uma reavaliação do DM, da preparação física, para que a gente tenha sempre assim, vamos dizer, esteja mais perto do ideal, né, no que diz respeito ao aproveitamento dos atletas, né? Tomara que estejam à disposição. Nós vivemos um momento, até pelo número pequeno de atletas que nós temos, de opção que nós temos,
né? Todo atleta faz muita falta porque os jogos são de uma exigência sempre alta, principalmente uma exigência física, né? E a gente ter mais atletas à disposição é sempre bom. Tomara que estejam à disposição para que a gente possa contar com eles. Porque que aí são competições distintas, né? Isso é um outro componente que a gente leva em consideração e precisa levar em consideração, né? São características completamente diferentes de competição para competição, nível de exigência diferente, regulamento diferente, né? Então, assim, a gente, além de pensar em tudo isso, a gente ainda tem que pensar nessas questões específicas da competição, né? Então, nós temos lá no domingo o enfrentamento contra uma grande equipe, contra uma equipe que está, no meu modo de ver, entre as 20 que vão disputar a Série B esse ano, está entre as 4 equipes que começam a temporada com maior perspectiva, pela manutenção de elenco, pelas boas contratações, pelo comando que tem do Anderson, que é muito, muito capaz, já provou isso inúmeras vezes. Então, assim, a gente tem que se preparar bem para esse desafio, né? Tomara que a gente consiga fazer um grande jogo na quarta contra o CSP e conseguir uma vitória, porque ela acaba tendo um impacto positivo para esse jogo do Sport no domingo, né? Mas, como eu disse, a gente tem dormido, sonhado, acordado com o jogo do CSP para que a gente possa conseguir fazer um grande jogo.